E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de filosofia, né? De filosofia e história. A gente está aqui para dar continuidade, né? Que a gente começou na aula passada, fiz uma breve introdução, né? E deixei aí algumas questões para que vocês pudessem pensar, né? Aquela questão do que é a filosofia para vocês, o que vocês entendem, né? Ou imaginam que é a filosofia. Então, para a gente poder fazer essa breve introdução à disciplina, né? É interessante a gente pensar um pouco no que vocês entendem do que é a filosofia, né? E aí também vou comentar aqui algumas das respostas que vocês colocaram lá no Google Class, né? Pedi para que vocês colocassem lá no comentário da questão, né? E aí alguns já responderam lá e eu vou comentar cada uma, né, algumas dessas respostas e ver até que, e aí eu vou comentar aqui também, né, o que de fato é a filosofia, né, o que a gente vai discutir ao longo do ano. E aí vocês vão observar se de fato vocês se aproximaram, se vocês não se aproximaram muito aí da ideia, né, do que é de fato a filosofia. Então vamos aqui para a gente poder comentar. Olha só, pessoal. Coloquei, né, a pergunta era para vocês colocarem aqui, né, a partir do que foi exposto na videoaula, descreva um pequeno texto que você imagina que é filosofia. E aí, né, a gente tem 10 comentários aqui, 10 alunos comentaram. Eu vou comentar aqui alguns deles, né, e vamos seguindo a partir disso. O Adler colocou o seguinte, né, a filosofia é um monte de pessoas que debatem sobre assuntos. Cada vez mais eles conhecerem, pois eles têm amor pelo conhecimento. Muito bem, né? Isso mesmo, né, pessoal? Na filosofia, a nossa intenção é a gente discutir, a gente dialogar, debater, para que a gente possa ampliar a nossa visão sobre o mundo, para que a gente possa aprofundar a nossa percepção sobre a realidade, né? Para que a gente possa ver as coisas de diversos pontos de vista e não enxergar as coisas de forma estreita, a gente possa ver de diversos ângulos. Então, filosofia é sim, né? Debater, né, envolve pessoas, a gente pensar, ouvir, né, opiniões diferentes, pensar de forma diferente muitas vezes. Então, o Adler colocou aí uma coisa bem importante, né, que de fato destaca-se como uma das principais características da filosofia. Né? A filosofia tem essa característica mais reflexiva, de debate e tal. A Manuela colocou o seguinte: para mim, eu imagino pessoas que estudam e pensam muito sobre várias coisas. Por exemplo, seres humanos, animais, medicina, entre outros. Também conhecer um pouco da Terra e das coisas que existem nela ou ainda pode existir. Muito bom, né? A filosofia, de fato, ela se ocupa sobre muitos aspectos, tá? Não apenas em relação ao pensamento, né? Mas em relação à nossa existência, né? O que é a existência humana, como nós nos relacionamos, a forma como nós conhecemos, o que é o conhecimento, o que é a verdade. Então, tudo isso faz parte, né, de todo o leque de conhecimentos que são produzidos pela filosofia, que são pensados pelos filósofos. Né? Você vai ter vários filósofos, diversos momentos na história, que vão pensar sobre coisas diversas, de maneira diversa. Então, sim, né, a filosofia ela pensa assim, sobre várias coisas. Muitas das ciências que nós conhecemos hoje, a medicina, a história, vieram, né, são derivadas de filósofos, né, foram filósofos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento dessas ciências. Então, de fato, a gente pensa sobre muitas coisas, né, desde os seres humanos ao mundo que cerca esse ser humano. Tá? Então, tá muito bem aí, Manuela. O Gabriel colocou o seguinte: filosofia é amor pela sabedoria, né? A tradução, né, a palavra filosofia vem do grego e ela quer dizer, né, amor pela sabedoria, ou amor ao saber, tanto faz. É o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente, linguagem, frequentemente colocada como problemas a se resolver. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras, né? Pitágoras foi um filósofo lá do século VI a.C. Os métodos filosóficos incluem o questionamento, a discussão crítica, o argumento racional e a apresentação sistemática. A filosofia é duvidar, questionar sempre para chegar ao conhecimento verdadeiro através da lógica. Muito bem observado, é isso mesmo, né? A filosofia, pessoal, ela vai trazer como questões, né, fundamentais a existência humana, como a gente vai ver, não exatamente no sexto ano, né, mas ao longo desses 4 anos aí do ensino fundamental, vocês vão ver sobre o existencialismo, que é uma corrente de filosofia que
pensa em específico, né, sobre a existência humana, sobre o que é o conhecimento, né, há uma área da filosofia voltada só ao estudo do conhecimento, o que é o conhecimento, como ele funciona, o que é a verdade e tudo mais. Você tem valores, né, filósofos que vão questionar os valores, vão falar sobre como esses valores são produzidos, como eles são reproduzidos, como eles mudam ao longo do tempo. A razão, a mente, né, a linguagem, vai ter filósofos que vão se voltar estritamente para a linguagem, pensar qual é o significado da linguagem, qual é a relação da nossa linguagem com o nosso pensamento. Enfim, todas essas questões são questões a se pensar, né, para poder se conhecer melhor o ser humano e a sua relação com o mundo, tá? Então, quer dizer, os métodos da filosofia ele envolvem o questionamento, eu já falei, a dúvida é um elemento crucial na filosofia, é preciso questionar, é preciso duvidar para que se possa buscar. Então, basicamente, a filosofia ela parte dessa questão, né, dessa essência, né, que é a dúvida, o questionamento, né? Por que as coisas são do jeito que são, por que não são de outra forma, né? O que elas significam, qual o sentido dessas coisas, são algumas das perguntas que a filosofia ela busca responder, né? Então, o primeiro passo é o questionamento. Para que a gente possa buscar a resposta, é preciso primeiro questionar. Depois, uma discussão crítica, né? Uma discussão crítica, pessoal, a gente está falando de uma discussão que envolve, né, a nossa capacidade de pensar com autonomia, de pensar, né, de forma fundamentada, de a gente reconhecer, né, de se conhecer e reconhecer quais são nossos, por que pensamos da forma que pensamos, né, se existem preconceitos, se existem falsas ideias, e aí, então a discussão da filosofia ela é uma discussão que precisa partir desses princípios, né, do respeito, do entendimento, né, da amplitude de perspectiva. Nem tudo tem só um lado, né? Na verdade, quase nada tem só um lado. É preciso estar atento justamente que muitas coisas existem muitos lados. E é preciso pensar de forma ampla, né? Entendendo esses lados. E aí, elemento fundamental da filosofia, pessoal, é o raciocínio, né? O argumento racional, o argumento lógico é um dos elementos essenciais dessa filosofia. Afinal de contas, a filosofia ela foi justamente uma busca de explicar o mundo, de entender o mundo a partir da razão, a partir da nossa racionalidade, sem recorrer a crenças ou aos mitos ou algo desse tipo, mas voltado para a nossa capacidade racional de explicar o mundo. O Emmanuel colocou o seguinte: eu entendo que a filosofia estuda o pensamento reflexivo sobre as ações humanas no mundo que vivemos. Também, né, o ser humano ele é um elemento crucial, objeto da filosofia nas suas ações, no seu pensamento, no seu desenvolvimento. Então, também é isso, né? O Pedro Augustus colocou o seguinte: a filosofia para mim é um modo racional de pensar, um modo correto de pensar, um pensar crítico e eu acho que é rigoroso ele quis colocar, mas é isso mesmo. Refletir de maneira crítica e rigorosa seus próprios pensamentos e ações, sem dúvida, pessoal. Isso aqui, né, a gente vai ver que um dos filósofos de grande destaque na história da filosofia foi o Sócrates, né? Ele viveu lá por volta do século 6 a.C., 5, 6 a.C., e ele vai trazer justamente essa ideia, né, do autoconhecimento, da importância que nós temos de nos conhecer, né, conhecer o nosso próprio pensamento, entender que não sabemos de tudo, né, perceber a nossa ignorância, perceber os preconceitos, para que a gente possa buscar, né, mudar, para a gente possa buscar nos entender melhor, né, nos conhecer melhor. Então a filosofia ela também é um exercício de autoconhecimento, sem dúvida. A Lia, ela colocou o seguinte: eu acho que filosofia é alguma coisa sobre a Terra, sobre a natureza, sobre escavações, descobrir coisas novas sobre planetas, coisas importantes passadas, descobertas interessantes sobre artes e tal. Algumas coisas aqui que a Lia colocou de fato, né, fazem parte desse leque de possibilidades que a filosofia apresenta. De fato, a filosofia estuda sobre a natureza, né, pensar, entender. Um dos primeiros objetivos dos primeiros filósofos foi entender como a natureza funcionava, do que ela era composta, qual era o princípio que movia a natureza. Isso aí é um elemento que surge lá no começo da filosofia. É descobrir coisas novas, com certeza. A filosofia a todo momento para se descobrir coisas novas, né? Pensando coisas novas, né? Sejam coisas importantes, seja para o passado, seja para a nossa atualidade ou principalmente para o futuro, né? Afinal de contas, a filosofia ela também visa, né, a construção de um ser humano, né, vamos dizer assim, melhor, né, mais consciente, mais crítico, mais racional. Então, também. O
Matheus colocou, é tudo que você imaginar na sua mente. Na verdade não, né? A filosofia ela precisa ter esses elementos, né? Justamente de autoconhecimento, né? Pensar sobre o ser humano, questões ligadas ao ser humano, questões ligadas à sua existência, às suas ações, né? Os seus valores. Aí sim, não é tudo não. São especificamente questões. E veja só, essas questões elas obedecem àquela situação, né? De pensar de forma crítica, de pensar de forma mais ampla, de diversas perspectivas. É isso mesmo. A Júlia colocou o seguinte: frase que faz você refletir sobre a vida ou sobre o filósofo, na natureza, estudar sobre os acontecimentos sem solução. O pior é que, de fato, né, muitas questões lançadas pela filosofia realmente são questões insolúveis, né? São questões que não existem respostas claras. Daí a gente vai ver que muitas vezes um mesmo assunto foi pensado por vários filósofos e cada um vai dar uma resposta diferente para aquele problema, né? Então a filosofia ela tem dessas, né? Questões que são impossíveis de serem resolvidas de forma definitiva, né? Então é só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então é isso, né? Eu espero que tenha sido claro, eu espero que tenha clareado um pouco mais para que vocês entendam o que é filosofia, né? O que de fato a gente vai estudar. Próxima aula a gente já começa o conteúdo de fato, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.